Nem sempre é fácil, mas os seres humanos estão constantemente criando novas, inventivas e muitas vezes hilárias maneiras de vencer o sistema. Do sobrevivente mais sorrateiro do Titanic ao garoto que deu um jeito de encontrar seus ídolos. Vamos dar uma olhada em algumas pessoas geniais que venceram o sistema. As taxas de estacionamento são uma das piores coisas sobre ter um veículo na cidade, mas o dono dessa motocicleta encontrou a maneira de contornar isso, seguindo as regras à risca. Estacionando entre duas zonas de estacionamento, parece que este motociclista corajoso não tem medo de caber em uma vaga apertada se isso significar estacionamento gratuito. Só espero que não tenha sido multado pela ousadia. Quando você é um grande fã de uma banda, você não mede esforços para ter a chance de conhecer os seus ídolos. Mas o australiano David Spargo, um fã da banda Peking Duck, exibiu um golpe de puro gênio quando decidiu encontrar um caminho para os bastidores de um show, sem esperança de conseguir uma passagem pelos bastidores por meios convencionais. David recorreu à Wikipédia para ter a chance de conhecer a banda. Mudando a página da Wikipédia de Peking Duck para listar a si mesmo como família para a banda, ele mostrou a página atualizada para a segurança, na esperança de convencê-los a deixá-lo entrar. Por incrível que pareça, o segurança acreditou e o abriu caminho para os bastidores. Uma vez lá, ele conheceu a banda e explicou seus métodos de entrada, para a grande surpresa de todos. Peking Duck ficou tão impressionado que até postou sobre a aventura online e mais tarde chamou David de a definição de uma lenda em uma entrevista. Dizem que você nunca deve conhecer os seus ídolos, mas para David Spargo, seu encontro com os fãs não poderia ter tido um resultado mais lendário. Os fãs de música não são as únicas pessoas dispostas a quebrar as regras pelas coisas que amam. Depois que um torcedor de futebol na Turquia foi proibido de frequentar a casa de seu time favorito, ele foi criativo para literalmente driblar a situação. Alugou uma grua para ter a melhor vista, permitindo ver gratuitamente sua equipe preferida jogar um jogo importante. Bem, contanto que você não leve em consideração as 354 liras ou $50 para os custos de aluguel do guindaste. Quando se trata de pessoas fingindo ser alguém que não são para o ganho pessoal, o pai do usuário do Reddit, Silly American, é o rei. Quando ele se viu incapaz de conseguir uma reserva em um restaurante local movimentado, ele ligou novamente, dessa vez se passando pelo primeiro-ministro do Marrocos. Por que ele escolheu essa identidade falsa em particular, não está claro, já que as semelhanças de suas aparências são um pouco justificáveis, mas de qualquer forma funcionou. O restaurante abriu uma vaga para o pai do Redditor, dando o melhor lugar da casa na chegada. O chefe confuso do restaurante até pediu que ele autografasse um prato. Comprometido com o personagem, o mestre do engano obedeceu e até tirou uma foto para comemorar esse momento em que ele hackeou o sistema da forma mais espetacular. Uma coisa é se passar por uma figura pública por uma noite, mas e se eu lhe disser que alguns enganos desse tipo duram anos, e com riscos muito maiores? Bem, é verdade. E essa história nos leva ao sudeste da Europa, onde encontramos esse cara. Não a Pamela Anderson, o sujeito de cabelos grisalhos à sua esquerda. Este é Stefan Cernetic, príncipe de Montenegro e da Macedônia. Ou assim acreditavam os círculos de elite da Europa durante anos. Como qualquer outro príncipe, passou grande parte do tempo fazendo aparições públicas em todo o continente europeu, em nome dos dois países que supostamente representava. Ninguém jamais questionou as credenciais do príncipe, e ele foi até visto distribuindo regularmente prêmios de reconhecimento para celebridades. Mas no fim das contas, todos aqueles prêmios concedidos pelo príncipe eram quase tão valiosos quanto papel higiênico usado, porque ele não era realmente um príncipe. Na verdade, não havia príncipe na Macedônia, e o Ministério das Relações Exteriores montenegrino alegou nunca ter ouvido falar do suposto monarca. As investigações de vários governos europeus descobriram que o chamado príncipe nada mais era do que um vigarista muito descarado, auxiliado por um companheiro igualmente audacioso e sem nome. Embora ele tenha sido finalmente capturado, preso e acusado de fraude, não posso culpar esse cara pelo esforço. Afinal, enganar um continente inteiro durante anos a fim de viver como um príncipe parece uma maneira seriamente corajosa de jogar o sistema assim. Ele fez até um site, embora seja super cafona. Mas se você alguma vez tentar a falsa realeza, tente não ser pego, porque às vezes o sistema aparece para revidar. Alguns dizem que a marca de um verdadeiro gênio é fazer as coisas da maneira inteligente, não da maneira mais difícil. Se isso for verdade, então a mãe desse usuário do Twitter deve ser o Einstein de sua geração. Em vez de levar o carregador do telefone da filha para ela simplesmente o amarrou em volta do cachorro, que estava lá em cima com ela, e disse à filha para chamá-lo. Então, o usuário do Twitter chamou e o bom garoto chegou na hora certa, oferecendo um serviço de entrega confiável e muito fofo.
Infelizmente, nem todas as viagens chegam ao destino conforme o planejado. O RMS Titanic, que afundou no Oceano Atlântico Norte em 1912, é conhecido como uma tragédia pelas vidas perdidas. Mas um de seus sobreviventes deve sua vida a uma trapaça, Nikola Lulic, um croata em uma viagem para trabalhar como minerador nos Estados Unidos. Embarcou no navio como um passageiro de terceira classe. Infelizmente, quando aconteceu o desastre e o navio começou a afundar, os passageiros da terceira classe eram uma prioridade baixa para os espaços limitados nos botes salva-vidas amplamente insuficientes do navio. Encarando a morte inevitável de frente e desafiadoramente dizendo "hoje não", Nikola encontrou um jeito de garantir um assento. Ele agarrou um boné pertencente a um marinheiro e correu para garantir uma passagem segura usando seu novo disfarce. Funcionou, e ele embarcou em um barco salva-vidas com segurança, vivendo mais 50 anos. Embora seus métodos possam parecer um pouco duvidosos, Nikola provou que um bilhete de terceira classe não é um obstáculo nas mãos de um picareta de primeira classe. Se você já esteve em um evento em uma boate ou qualquer tipo de evento organizado, deve ter encontrado esses tipos de pulseiras de entrada antes. Você sabe, aqueles que prendem os pelos do seu braço no adesivo e os arrancam como uma esteticista ansiosa. Bem, graças a um design simples e mínimo dessas pulseiras e como são comumente usadas, o usuário do Reddit percebeu uma oportunidade para alguma falsificação inteligente. Com nada mais do que algumas tiras de papel, um marcador verde, um lápis e uma caneta, o Redditor Gentle Gamers criou essas falsificações convincentes e conseguiu entrar em uma festa. É só olhando de perto que você vê que as reentrâncias onde o adesivo geralmente fica não são nada mais do que apenas rabiscos de lápis. Mas uma entrada rápida garantiu que Gentle Gamers nunca fosse suspeito por um segundo, e eu só posso elogiar esse valente esforço de autoconvite. Mas você sabe o que não exige um convite? Mandar ver nos likes e botões de notificação. Senão, como você vai aprender sobre todas as melhores maneiras de driblar o sistema, sem mencionar todos os outros conteúdos incríveis e fatos que posto diariamente. Pense nisso como uma confirmação final de que você é, de fato, um gênio. Junte-se ao clube e prepare-se para se surpreender todos os dias. Agora, de volta aos nossos gênios rebeldes. Os verdadeiros infratores não apenas recebem convites, eles aplicam sua genialidade aos convites que fazem também. Como os pais da usuária do Twitter, Lexi Rossler, que no início dos anos 90 enviou convites para uma festa fantasia em um local no Halloween. Todos os convidados apareceram em uma variedade espetacular de fantasias, apenas para descobrir que foram enganados. Não foi apenas uma festa de Halloween, foi o casamento dos pais de Lexi. O casal feliz não tinha interesse no tipo clássico de cerimônia e recepção, e não queria o fardo financeiro, então eles decidiram sair da caixa. Insistindo que todos mantivessem suas roupas, isso resultou em algumas fotos de casamento bem exclusivas, já que os confusos convidados não tinham a escolha a não ser posar fantasiados. Que melhor maneira de celebrar a santidade do casamento do que com coelhos da Energizer e gangsters, não é? Se mais casamentos fossem assim, aposto que mais pessoas apareceriam. Eu pelo menos iria. Mas o que vestir? Algo assim? Ou talvez isso? Conta aí nos comentários que tipo de fantasia você acha que seria melhor. Quando a esposa de um internauta pediu que ele pagasse uma depilação a laser do Natal, ele decidiu ser criativo para evitar gastar dinheiro com um procedimento tão caro. Então, combinando o humor de pai com atitude faça você mesmo, ele veio com isso. Embora tecnicamente você não possa negar que é uma ferramenta para remoção de pelos com lasers adicionais, sua esposa não ficou nem um pouco animada. Mas pelo menos ele iria praticar a sua pontaria de agora em diante, arremessando a engenhoca bem de volta para seu criador. E agora voltando no tempo para Victoria, Austrália, na década de 1930, no auge da crise econômica global que abalou o mundo, conhecida como a Grande Depressão. A bisavó do usuário do Reddit, Frothy, estava, como muitos de seus tempos, fazendo o que podia para colocar comida na mesa. Mas com tão pouca comida para todos, ela foi forçada a recorrer a meios menos que honestos. Para ela, isso significava ir até a fazenda local de maçãs, onde ela passeava com confiança, se passando por filha do proprietário da fazenda. E claro que o proprietário não tinha filha, mas graças a um pouco de sorte, ninguém que ela encontrou questionou sua identidade. Sem nenhuma suspeita levantada, a bisa de Frothy roubava caixotes cheios de maçãs, alegando que seu pai tinha solicitado para controle de qualidade e sairia direto pela porta da frente sem obstáculos. O risco era muito alto, já que outras pessoas pegas roubando tinham recebido sentenças de prisão e pesadas multas, mas tempos de desespero exigem medidas desesperadas. E quando você é tão hábil em agir como se estivesse fazendo o que deveria quanto ela, você faz funcionar. Ela fez a mesma coisa até com as entregas do leiteiro para a fazenda. Quando ele chegava, ela se escondia nos arbustos do portão da frente, esperava o leiteiro se aproximar da porta e furtava
furtava uma caixa enquanto ele estava distraído. Com sua astúcia, ela foi capaz de sustentar a si mesma e sua família durante as adversidades. De acordo com Frothy, ela sempre terminava a história com um insight valioso. Se você acha que está prestes a se meter em apuros, finja que foi permitido fazer o que fez. Com confiança o bastante, você ficaria surpreso com a frequência com que isso funciona. Quando as coisas não saem como planejado, às vezes é apenas uma questão de mudar a perspectiva, como quando Astor Row Café, no Harlem, Nova York, recebeu uma classificação de higiene B, em vez da primeira classe A, que eles esperavam. Mas em vez de esconder dos clientes sua avaliação menos que estelar, eles optaram por uma abordagem que era, ao mesmo tempo, totalmente honesta e totalmente enganosa. Eles apenas adicionaram um monte de outras letras abaixo da folha de classificação B, soletrando brunch de domingo e transformando suas deficiências em uma oportunidade de publicidade. Agora, é assim que você tira o melhor proveito de uma situação de brunch. Não são apenas os adultos que são mestres em derrotar o sistema. As crianças são alguns dos maiores rebeldes ao redor. É só dar uma olhada na filha da usuária do Twitter, Stephanie Ortiz, que foi fotografada por sua mãe, garantindo que ninguém ligaria seu computador. Utilizando táticas que realmente deveriam ser declaradas como crimes de guerra, a criança inventiva espalhou seus legos por todo o chão ao redor. Qualquer um que se aproximasse demais encontraria um tipo de dor nos pés geralmente reservada para as almas torturadas nos círculos mais profundos do inferno. E francamente, é um golpe de gênio. Quando um jovem foi encarregado de treinar o novo cachorrinho de sua família, seus pais sugeriram procurar dicas de treinamento no YouTube. Em um golpe de pensamento hilário e original, o menino eliminou totalmente o intermediário e foi fotografado mostrando os vídeos em primeira mão ao seu cachorrinho. Enquanto o cachorrinho parece hipnotizado com a tela, o sucesso da técnica ainda não foi confirmado. Só não se surpreenda em pegar ele navegando na web antes de dormir. Outra ideia brilhante com um resultado ligeiramente falho veio depois que os pais de uma menina disseram que nenhum refrigerante açucarado era permitido em casa. Então, com um esforço louvável, mas inegavelmente hilário, a criança tirou os rótulos de uma garrafa de refrigerante e acrescentou o seu próprio, com rótulos denotando 0 açúcar e suco de laranja, em uma garrafa cheia de um líquido que parece ser o epítome de refrigerante açucarado. O esforço não passou despercebido. Ainda assim, não foi suficiente para enganar sua mãe, embora ela compartilhasse a imagem com o mundo, expondo a abordagem adoravelmente criativa de seus filhos. Alguns dos maiores exemplos de pessoas vencendo o sistema surgem quando as forças conjuntas de filhos e pais se unem. Nenhum outro caso ilustra isso melhor do que a história de Gary Vider e seu engenhoso pai. Ao longo dos anos 90, o pai de Gary o levava a grandes jogos esportivos, mas nunca como um membro pagante do público. Veja, o pai de Gary inventou o golpe final. Ele ligava para o local antes do tempo, alegando ser da revista Sports Illustrated for Kids. Ele informaria ao local que um repórter infantil estava vindo com um fotógrafo para entrevistar os jogadores para um artigo. Quando Gary e seu pai chegassem com fantasias completas, com câmeras, lentes e blocos de notas, eles seriam autorizados a entrar. Em seguida, eles iriam direto para a área de imprensa para os melhores lugares, assistir ao jogo e depois se misturando com as estrelas e fazendo uma ou duas entrevistas, com encontros com celebridades que vão de John Elway a Michael Jordan, até Bill Murray. É justo dizer que Gary sentiu que tinha o melhor pai do mundo. Claro, o pequeno Gary não era profissional, então suas perguntas geralmente consistiam em qual é a sua comida favorita. Mas, sendo uma criança, ninguém questionava. Ninguém jamais questionou porque as entrevistas também nunca apareceram na Sports Illustrated. A verdade só veio à tona em junho de 2020, quando Gary detalhou suas aventuras por meio de um artigo no site oficial da Sports Illustrated. Acho que Gary acabou tendo que cumprir suas obrigações jornalísticas, afinal. Vendo claramente o lado engraçado do caso, a Sports Illustrated permitiu que esse conto fantástico de pai e filho driblando o sistema com maestria tivesse seu ciclo fechado. Um exemplo semelhante em menor escala de jornalismo esportivo falso foi compartilhado com a internet pelo usuário do Reddit Iceberglicious em 2018. Sentindo muito frio para ficar do lado de fora enquanto assistia um jogo de futebol americano no estádio local, o golpista de raciocínio rápido percebeu uma oportunidade. Usando papel e caneta como disfarce, ele conseguiu entrar na aconchegante e confortável sala de imprensa. Uma vez lá dentro, alguns rabiscos foram suficientes para convencer os funcionários de que ele deveria estar lá. Gênio absoluto. Levando para os céus agora, temos um jeito bacana de conseguir um upgrade de voos grátis, cortesia do usuário do Reddit The New York God. Após embarcar em um avião no aeroporto, o Redditor ficou frustrado ao saber que o avião estava com problemas técnicos e os passageiros teriam que descer. O último voo da noite partiria em 20 minutos, então todos correram para tentar conseguir uma das 8 vagas restantes, mas com espaços limitados, a multidão de 40 pessoas não encontrou nada além de decepção, ao enfrentar a perspectiva de uma longa noite no aeroporto. Mas o Redditor foi inteligente. Assim que saiu do primeiro avião, ligou para a linha direta de reservas da companhia aérea e pediu para ser transferido para outro voo. Com sua reserva confirmada,
entrada, ele se juntou à fila, observando com alegria quando quase todos os outros foram rejeitados antes dele. Quando ele chegou à mesa, ele foi informado de que todos os assentos padrão já estavam ocupados, então, infelizmente, eles só tinham a primeira classe disponível. Tendo já reservado, o Redditor foi colocado na primeira classe gratuitamente. Em suas próprias palavras, ele riu muito, cheio de bebida grátis e amendoim. Embora seja impressionante ver alguém manipular o sistema para seu próprio ganho pessoal, as pessoas que driblam o sistema para o bem maior de sua comunidade estão em outro patamar. Uma figura desse tipo é o artista de Los Angeles Richard Ancrum. Depois de perder sua saída enquanto dirigia pela rodovia 110 de Los Angeles, ele percebeu que os sinais da rodovia não tinham indicação de uma saída para I-5 Norte, o que sem dúvida causou frustração para outros motoristas desavisados. Anos depois, Richard estava dirigindo no mesmo trecho e percebeu que a placa ainda não havia sido modificada com as informações importantes. Então, ele tomou as coisas em suas próprias mãos. Usando suas habilidades como pintor, ele próprio fez um sinal para I-5. Medindo com cuidado, combinando cores, recortando e pintando, ele produziu uma réplica quase perfeita de uma placa interestadual. Então, com a autoridade concedida automaticamente por um capacete e jaqueta de alta visibilidade, Richard escalou a placa e pôs o seu trabalho no lugar. Sua obra-prima ficou lá, ajudando os viajantes por quase 10 anos, antes de ser oficialmente substituída por uma placa que, por incrível que pareça, mantinha as modificações de Richard. Richard, você é o herói da estrada. Ser um herói local é ótimo e tudo mais, mas às vezes você só precisa cuidar de si mesmo. Esse cara teve a ideia certa de se hidratar adequadamente, usando um balde de KFC como copo. Não posso culpar sua ousadia, mas se isso for uma ocorrência regular, ele pode acabar ganhando diabetes de brinde com seu copo jumbo. Outras pessoas, sedentas com uma tendência para quebrar regras, aplicam suas habilidades ao obstáculo de bebidas alcoólicas não são permitidas, como Eleanor Clark, uma adolescente britânica que levou para um baile um cantil cheio de álcool, que era tão grande que conseguiu disfarçá-lo como uma bolsa de mão. Com esse tipo de engano magistral, acho que sua inteligência britânica tem uma nova recruta em mente. Em outro exemplo hilário de como ficar bêbado por todos os meios possíveis, temos essa solução recém-saída do forno. Enfiando a garrafa em uma baguete vazia, esse cara se certificou de que seria capaz de acalmar o seu estômago com um pouco de pão, caso bebesse demais. Pensando no futuro, um brinde a isso. Toda essa conversa de hidratação está me deixando com sede, mas não tanto quanto os garotos ingleses da Aisca Academy, quando uma onda de calor atingiu em 2017. Os meninos se posicionaram depois que a escola declarou que shorts não eram um traje adequado, mesmo com o calor, embora as alunas pudessem usar saias. Desesperados por algum alívio das restrições de suas calças compridas, os rapazes foram espertos. Como não havia regra contra garotos de saia, eles invadiram guarda-roupas de suas irmãs e namoradas e apareceram assim, pernas frescas e belas saias. Agora é apenas uma questão de tempo até que os uniformes em estilo kilt se tornem populares no verão. Conte comigo. Infelizmente, nem toda tentativa de derrotar o sistema é um sucesso, mas você ainda precisa saudar o esforço. É o caso desse sujeito, que não aceitou de boa quando seu carro foi preso, embora tenha sido certamente uma jogada ousada tirar a roda e jogar tudo em seu porta-malas. As empresas de estacionamento geralmente anotam a placa e os detalhes do carro antes de botar o lacre, a menos que ele planejasse apenas continuar dirigindo para sempre. Seus problemas de estacionamento iriam acabar vindo à tona algum dia, mas o que eles vão fazer? Lacrar de novo? Eu acho que não. Mas as pessoas que derrotam o sistema nem sempre estão contra a lei. O espertinho por trás dessa carteira criativa está apenas procurando manter seus objetos de valor protegidos dos criminosos. E o que parece ser uma fralda usada é o impedimento perfeito. Porque, você sabe, o conteúdo das fraldas não tende a ser uma fonte de interesse para ladrões. E com certeza eles não esperariam encontrar dinheiro, cartões e chaves dentro. Pelo menos não em uma condição tão limpa e sem aroma. Apenas certifique-se de usar uma fralda limpa se você for fazer isso. E você, já manipulou o sistema a seu favor de algum jeito engenhoso? Eu adoraria ouvir a sua história. Então, deixa aí nos comentários. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!